Bom, pessoal, vamos focar aqui agora no terceiro autor pré-modernista, que é Monteiro Lobato, e a sua taturana em cima dos olhos, como vocês podem ver. Vai ser legal criar um animal assim tão perto. Pessoal, Monteiro Lobato foi um fazendeiro, né, que se envolveu em diversas polêmicas ao longo da sua vida, desde as queimadas, né, de terra com os caboclos, passando com a própria discussão política com Getúlio Vargas, e a mais importante para nós aqui que nos cabe é a polêmica literária com Anita Malfatti. Antes de falar da polêmica literária, é importante saber que o Monteiro Lobato já era um grande nome ali do início do século XX, tá? Era conhecido talvez como o intelectual de maior expressão ali nos primeiros anos da década do século XX, tá? E ele tinha uma verdadeira adoração por pintura, e foi isso que o motivou na exposição da Anita Malfatti a criticá-la. A Anita Malfatti recém tinha voltado, né, de seus estudos da Alemanha. Na verdade, já era a segunda exposição que ela fazia, tá? Ela já tinha feito uma em 1915, mas essa agora ela trouxe muito mais influência, muito mais carga, né, repertório expressionista da Alemanha, e fez uma exposição entre dezembro de 16 e janeiro de 1917, trazendo essa carga que nem eu falei. Bom, quando Monteiro Lobato, que era um pintor mais ou menos medíocre, né, mas gostava muito da pintura tradicional, da pintura acadêmica, né, da pintura mais realista, quando ele vê aquelas influências do modernismo, né, das primeiras vanguardas chegando ao Brasil, ele entra em paranoia e ele mesmo vai acabar escrevendo um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, atacando não só a exposição que a Anita estava trazendo, apesar de dizer que ela tinha talento e tal, mas o foco dele era atacar a arte moderna de forma geral, a qual ele vai chamar de furúnculo de cultura excessiva, né? Frutos que nascem bichados, né? Estrelas cadentes que vão lá, fazem uma luminosidade e depois já desaparecem. É um artigo bem legal de ler, principalmente o início, tá, gente? Eu faria essa sugestão de vocês lerem o início de Paranoia ou Mistificação, que ele faz essa diferença entre aqueles artistas que conseguem ver a forma real das coisas e os artistas que querem aparecer, que têm um olhar míope, distorcido para a realidade, e esses artistas seriam, né, os autores modernistas, né, o pessoal do cubismo, o pessoal do futurismo, o pessoal do expressionismo, né, e aqui no Brasil o pessoal do modernismo. Tá, mas ele não queria falar de Brasil, porque a Anita estava trazendo algumas temáticas de brasilidade, etc. Não, ele era bastante nacionalista, só que o projeto dele, como está ali embaixo no slide, era um projeto nacional naturalista. Ele queria voltar suas lentes para o Brasil, né, mas queria que essas lentes voltadas ao Brasil fossem lentes, entre aspas, importadas da Europa, aquele olhar naturalístico, aquele olhar mais ou menos realista, né, das regras acadêmicas, tradicionais, ocidentais, europeias, né. Então, tá aí mais ou menos a novidade dele, embora ele quisesse olhar para a realidade nacional, mostrar o caipira, mostrar a pobreza, né, e tal, ele usava lentes ainda exportadas, né, diretamente da Europa, um projeto naturalista. Então, esse artigo desencadeou, né, uma união entre os paulistas que vão formar depois o grupo da Semana de 22, tá? Agora tem um detalhe muito curioso, né? O Monteiro Lobato foi convidado pelo Oswald para ser o paraninfo dessa Semana de 22, por incrível que pareça, o cara que foi lá e criticou a arte moderna foi convidado para ser o grande chefe, né, da Semana de Arte Moderna. Por quê? Justamente por causa dessa questão da temática nacionalista, mas ele recusou justamente por não gostar de arte moderna, dessas cores, principalmente no âmbito da pintura, né, dessas inovações, esse experimentalismo estético não era a vibe dele, ele era mais conservador do ponto de vista estético. Ele vai renovar bastante no plano temático, certo? Pessoal, vamos ver aí a literatura infantil dele, que geralmente é mais famosa, né? Quem nunca ouviu na sua infância Marmelada de banana, bananada de a gente já ouviu, mas aí não sabe cantar, tá? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, gente, são 23 livros, né? Desde as aventuras de Pedrinho, a Emília no Mundo da Gramática, são vários livros que vão compor esse grande imaginário aí chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a grande contribuição é
que, de certa forma, o Monteiro Lobato nacionalizou o imaginário infantil. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que naquela época, e até hoje em dia, vamos falar a real, mas principalmente naquela época, a criança brasileira ia ter os seus primeiros contatos com as letras, com as artes, sempre de um ponto de vista europeu. Tudo que ela lia, sei lá, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, eram tudo pequenas anedotas, pequenas fábulas infantis baseadas em realidades europeias, do Charles Perrault, dos irmãos Grimm, que condizia com a realidade daquele outro povo. Então, por exemplo, a ideia da Chapeuzinho Vermelho era uma espécie de alerta às crianças para não entrarem nas florestas porque tinham animais selvagens, certo? Então isso não condizia com a realidade da criança daqui. Quando ela via as histórias de mitologia grega, né, como Hércules, etc., isso não era muito de acordo com o que ela enxergava aqui no Brasil. O que o Monteiro Lobato fez? Criou uma literatura para crianças que mostrassem elementos da mitologia brasileira, como o Saci, né, como a Cuca, certo? A Emília, que é uma boneca de pano feita pela avó, a presença de negros, mesmo que seja bastante polêmica, né, deu muita polêmica há uns anos atrás, né, queriam tirar Monteiro Lobato das crianças e tal, porque tinha partes racistas em relação a Tia Anastácia. E é verdade, tinha partes racistas mesmo, embora alguns justifiquem que sim ou que não, né? Tinha comparando ela com macaca, dizendo que ela tem a carne preta, etc. Tá? Tem um belo vídeo da Marisa Lajolo, que é uma grande estudiosa aí do Monteiro Lobato, no YouTube, defendendo o Monteiro Lobato, e eu estou aqui também para defendê-lo. A gente não tem que deixar de ler principalmente uma coisa de 100 anos atrás, porque é racista. O papel nosso de professor é fazer essa mediação. Olha só, naquela época se pensava assim, que bom que não se pensa mais isso. Ó, se você olhar Monteiro Lobato e olhar, por exemplo, Graciliano Ramos, o negro já começa a parecer diferente. Se vocês pegarem a literatura da Carolina de Jesus, por exemplo, nos anos 60, ela já começa a se defender. Ou seja, a gente vai diacronicamente, né, a partir da evolução, mostrando que as coisas melhoraram, mas não teve que esconder que um dia esse país foi racista, né, e ainda é, mas foi mais racista por quê? Porque a ciência justificava o racismo, certo? Então era uma época do médico aqui no Brasil chamado Nina Rodrigues, né, do Euclides da Cunha, como a gente viu anteriormente. Vamos lembrar que no Curtiço também se falava, né, que o negro era uma raça inferior e que todo mestiço era um volúvel, que nem vai dizer o Aloysio Azevedo, mas essas polêmicas são interessantes do professor debater em aula até para a gente conseguir superá-las, né? Tapar o passado não vai adiantar nada, que nem a gente faz uma terapia, a gente precisa reviver traumas do passado para conseguir elaborá-los e superá-los, certo? Então tá aí a contribuição da literatura infantil. Vamos focar agora, pessoal, na literatura adulta. Eu quero que vocês olhem esse quadro aí, porque essa literatura adulta tem uma temática inovadora, que nem a gente disse, né? Ele já vai explorar lugares do Brasil que não eram explorados, né? Ah, mas a questão do regionalismo não era explorado, por exemplo, no romantismo? É, mas como o próprio nome diz, romantizado. O Monteiro Lobato vai trazer um viés mais realista para dentro dessa realidade brasileira, certo? Para dentro essas condições e situações e circunstâncias que principalmente a região do interior de São Paulo passava, tá? Então tá ali 3 livros de contos, aí, ó, Cidades Mortas, Urupês e Negrinha, que vão focar bastante na questão da miséria das cidades decadentes do Vale da Paraíba de São Paulo, como tá ali embaixo, principalmente a partir da abolição da escravatura, e a figura do caboclo interiorano, o famoso Jeca Tatu, né? Então Monteiro Lobato, ele não só criou no nosso imaginário a questão do Sítio Pica-Pau Amarelo, mas também criou esse próprio aditivação do personagem Jeca Tatu, né? A pessoa é meio jeca, ela tá atrasada, né? Ela não vive de acordo com os padrões civilizatórios. Isso porque o Monteiro Lobato, né, em Urupês mesmo, ele vai lançar um pequeno conto, ensaio atacando esse caboclo, né? Dizendo que o caboclo é pior que o mulato. Ele até faz, curiosamente para a época, né, uma defesa ao mulato, que tem uma certa dose de vivacidade, que leva essa vivacidade para dentro da sua música, mas que o caboclo não, ele é lúgubre, né? Ele é penumbrista, ele tá sempre cansado, ele tá sempre inativo, ele nunca quer fazer nada, ele não sabe em quem ele vota. Então o Monteiro Lobato vai atacar fortemente no início a figura do Jeca Tatu, né? Tem até uma propaganda famosa naquele tempo, que é quase que do biotônico Fontoura da época, anficlostomina Fontoura, se eu não me engano, que era para combater o amarelão. E a imagem da propaganda nada mais era que o Monteiro Lobato tentando: o que houve, Jeca Tatu? Tá cansado? Ele: pois é, seu Monteiro, tô, né? E aí diziam:
deve ser o amarelão, não sei o que, o cara não tá sem disposição, etc. Então esse Jeca Tatu acabou adentrando aí bastante pro nosso imaginário. Vamos ler aí esse trechinho só para acabar. Olha só. A verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz formadoras da nacionalidade e metida entre o estrangeiro recente e aborígene de tabuinha em beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada põe a pé. Pobre Jeca Tatu, como é bonito no romance e feio na realidade, tá? Então ele vai dizer, atacar essa figura aí, essa raça que é impenetrável ao progresso, incapaz de evolução. Anos mais tarde, ele vai acabar se redimindo com o Jeca Tatu. Ele vai perceber que o Jeca Tatu não é uma raça inferior, né? Não é o motivo do atraso do Brasil, mas na verdade é uma consequência do atraso do Brasil, né? Uma conclusão mais ou menos parecida com o Euclides da Cunha vai ter nos sertões, né? De que o problema não são certas raças, mas como o Brasil trata, né, aquelas pessoas marginalizadas, né? Quais são as condições que os governos e as instituições públicas servem a essas pessoas marginalizadas? Será que elas são atrasadas por culpa sua ou por uma culpa de segregação social que acontece dentro de certos países, certo? O Monteiro Lobato vai rever isso, o próprio Rui Barbosa, que vai se candidatar à presidência, também vai usar o Jeca Tatu nos seus discursos para rever isso. O Jeca Tatu deixa de ser a causa para ser a consequência do atraso do Brasil. Certo, gente? Então, paramos aí com o Monteiro Lobato.